Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. É porventura o favor dos homens que agora eu busco ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não o recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pesquisando aqui para comentar esta passagem, eu me baseei no curso bíblico do professor Felipe Aquino, que recomendo a todos, é muito bom. Pois bem, a carta aos Gálatas foi escrita por volta do ano 54, quando São Paulo estava em Éfeso. São Paulo passou 3 anos em Éfeso depois de ter viajado pela Galácia, região onde hoje é a Turquia. O motivo da carta são as ameaças dos cristãos oriundos do judaísmo, que queriam obrigar a observância da lei mosaica, os gentios convertidos e batizados. Queriam obrigá-los à circuncisão e a outras regras da lei mosaica. Ou seja, São Paulo passou ali pela região da Galácia, pregou, converteu muita gente e foi para Éfeso. Quando São Paulo estava em Éfeso, outros cristãos oriundos do judaísmo pregaram que ele estava errado, que eles deviam observar a lei mosaica, serem circuncidados e outras regras da lei mosaica deveriam ser cumpridas. Aí São Paulo escreve essa carta repreendendo esses cristãos oriundos do judaísmo, dizendo que a fé em Jesus Cristo é que salva, e não a lei. Exorta os Gálatas a viver as obras do Espírito Santo e não as obras da carne. Voltando ao texto. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema, ou seja, amaldiçoado ou excomungado. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. É porventura o favor dos homens que agora eu busco ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, nós não temos que agradar aos homens, nós temos que agradar a Deus, buscar a glória de Deus. Nós não podemos adulterar o Evangelho e pregar, como muitos querem por aí, um Evangelho light, passar a mão por cima dos erros, cair num relativismo religioso ou um relativismo moral, de forma alguma. Nós temos que ensinar aos outros o que a Igreja ensina, e aquilo que a Igreja ensina está no Catecismo. O Catecismo da Igreja Católica foi apresentado em 1992 pelo Papa São João Paulo II, através de uma Constituição Apostólica chamada Fidei Depositum, que quer dizer o depósito da fé. Na ocasião, disse São João Paulo II, o Catecismo da Igreja é aquilo que a Igreja acredita. Hoje em dia há muito relativismo. Existe muita pressão para enfiar goela abaixo da Igreja a agenda secular progressista. Um exemplo disso, o aborto. É fácil ser contra o aborto nos dias de hoje? Ou seja, ser pró-vida? Não, não é fácil. Vejamos o que diz o cardeal Robert Sarah. Abortar é a maior tragédia do nosso tempo, e a causa pró-vida faz parte da batalha final entre Deus e Satanás.
Uma frase de São Padre Pio, do século XX. Quando virdes uma alma que anuncia o aborto como feito benigno, sabereis que nela reina o príncipe das trevas, e sua eternidade está por ora no livro da morte. Ai de nós, se consentirmos com esse miserável e mortal pecado. Agora, Madre Teresa de Calcutá. Eu sinto que o grande destruidor da paz hoje é o aborto, porque é uma guerra contra a criança, uma matança direta de crianças inocentes, assassinadas pela própria mãe. Aborto, eutanásia, ideologia de gênero, são todas coisas que a sociedade atual quer incutir na cabeça das pessoas. Mas nós cristãos devemos sempre defender o Evangelho, fazer como São Paulo está nos dizendo agora, agradar a Deus e não aos homens, buscar a glória de Deus. Assim como quando São Paulo mesmo foi preso por causa de Cristo, foi torturado, ele cantava feliz, ficava feliz por ser perseguido por causa de Cristo. Exorto a vocês a ter a mesma coragem. Vamos estudar catecismo, estudar o Evangelho e ter a coragem de, quando o mundo disser coisas contrárias ao Evangelho, de lutar. Eu sei que muitas vezes vamos desagradar, falar contra o aborto, muitas vezes a gente vai desagradar parentes, amigos, mas, mais uma vez, eu repito, isso não é importante, não é importante agradar aos homens, o importante é agradar a Deus. Então, um grande abraço a todos e que Deus os abençoe.